Fala pessoal, bom dia. Vamos continuar, né, o nosso conteúdo. Concluímos o conteúdo de tipos de dispositivo. Eu mostrei o exemplo prático para vocês lá no simulador, no Syspacter 3. Né? Em breve eu vou estar disponibilizando para vocês como instalar, né, aquele programa. Algumas pessoas tiveram um problema, né, para fazer download, para executar tudo direitinho. Eu vou fazer mais algumas práticas utilizando ele, e daí vocês vão assistindo também, né, e isso vai ajudando, né, para que a gente venha tirar dúvidas e esclarecer mais, beleza? Enquanto isso, a gente vai continuando aqui o nosso conteúdo, né? Na aula de hoje a gente vai falar de arquitetura, né, de arquitetura de rede. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Como assim, o que é uma arquitetura na rede? A arquitetura é a forma em que os computadores estão organizados, né, em um determinado ambiente, e os dispositivos que eles estão utilizando para se interconectar. Né? Então, se ele utiliza um switch, é um tipo de arquitetura diferente. Se ele utiliza um ponto a ponto, é uma arquitetura diferente. E a gente hoje, né, vai conhecer, né, essas principais, ver quais são as mais utilizadas, né, e discutir um pouquinho sobre isso, beleza? Então, primeira coisa, a topologia, né? Quando a gente vê uma topologia, quando queremos interligar as diversas redes que devem se comunicar entre si, ou seja, em nossa casa nós temos alguns dispositivos, ou seja, computadores, smart TVs, né, smartphone, tem todos esses dispositivos, e daí a gente precisa de uma conexão, né, de internet, né? Então essa topologia vai fazer com que exista uma conexão da nossa casa com o ponto de internet que chega nela, né? Então toda vez que a gente quer interligar uma rede, precisamos entender, né, a sua topologia, entender o seu funcionamento, né, para que essa rede, né, fique funcionando melhor, beleza? Existem basicamente duas divisões, né, em uma topologia. Para que exista uma comunicação de rede, existem as linhas de comunicação e os pontos de conexão. As linhas de comunicação, né, nesse caso, seriam as interligações da rede, ou seja, o que interconecta uma rede à outra. E os pontos de conexão, nesse caso, seria o provedor de serviço de internet, né, que está fornecendo o serviço e disponibilizando para a gente. Vocês sabem que rede é diferente de internet. A gente já falou um pouquinho sobre isso também, né? Rede é compartilhamento de arquivos, de serviços dentro de uma mesma localidade, né? E internet é uma conexão de várias redes, né, diferentes conectadas entre si. Existe a necessidade, né, da comunicação em todos os terminais, ou seja, todos os dispositivos que vão estar dentro da nossa casa, eles precisam estar interconectados. Não pode ter conexão em um dispositivo e conexão em outro. Se isso acontece, está acontecendo algum problema, né, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, certo? Então, a ligação mais simples é utilizar uma ligação ponto a ponto, ou seja, um ponto a ponto, um dispositivo saindo da sua conexão para outro dispositivo. Isso é um compartilhamento de rede, né, entre dois dispositivos, dois ou mais, né, dispositivos. Então, um vai poder se interconectar com o outro. Né, um ponto a ponto é caracterizado por isso. Esse modelo ele é utilizado pela maioria das redes WAN, né, através de interfaces seriais em conexões de internet residencial, ou seja, temos a rede dentro da nossa casa e o que é que o provedor faz? Vem com um sinal de internet e coloca na nossa casa. E aquele sinal está interconectado, né, a todas as outras localidades. Ou seja, São Bento está conectado a Belo Jardim através de WANs, São Bento está conectado a Lajeado, assim como as outras redes, né, de todas as regiões aí em toda parte do mundo. Nossa conexão demanda informações apenas de um ponto ao equipamento de transmissão do provedor de internet, né? Isso é óbvio aí para a gente. A parte de topologia de rede. Então, primeira parte aqui da evolução das redes, nós tivemos as redes mainframes, né? Lembram lá de CPD que a gente viu nas nossas primeiras aulas, né? Centro de processamento de dados, ou seja, a rede só existia dentro de uma empresa, né, dentro de alguma localidade, de uma casa, do que fosse, e ela só compartilhava dados internamente, né, dados internos ali dentro dessa rede. Daí depois a rede evoluiu na década de 1980, né, para as estações gerenciadoras, ou seja, passou a expandir cada vez mais essas estações para gerenciar esses dispositivos. Né, e na década de 90
A rede cliente-servidor, né? As redes conectadas a servidores web, servidores de internet. Aí na rede daí, né, existia um compartilhamento dentro dessa rede, né, que é o que nós temos hoje, e daí essa evolução só vem a melhorar esse funcionamento, beleza? Então, em uma rede TCP, as redes LAN, a gente vai falar sobre isso também, né? Uma rede LAN é uma rede local, uma rede que só funciona em uma determinada localidade. Na nossa casa, por exemplo, é uma rede local, né? Nessas redes, a maioria delas utiliza-se uma topologia estrela ou uma estrela estendida, certo? E o que é uma topologia estrela? A gente vai falar dela daqui a pouco, tá? Nas redes WAN, né, que são redes de longa distância, a maioria das redes são ponto a ponto, através de interfaces seriais, né, e de redes síncronas aí, né? Então a gente vai discutir isso bem direitinho e descrever cada uma. Então, a gente vai discutir nas próximas aulas esses funcionamentos. A rede, né, ela pode ser classificada de acordo com duas comunicações, a rede síncrona e a rede assíncrona. Uma rede síncrona, ela vai falar, ela falar com a pessoa de maneira direta, ou seja, uma ligação telefônica, uma videochamada, né? Então existem dois canais diferentes que funcionam na rede. E uma rede assíncrona, né, ela está desconectada de tempo e espaço, ou seja, um WhatsApp da vida, um SMS, e-mail, ou seja, não requer uma resposta imediata, né, daquela comunicação, daquela rede ali. Ela não está alinhada a tempo e espaço necessariamente, beleza? Diferente da rede síncrona, né, que daí é uma coisa instantânea, né? Você está conectado ali, como eu posso dizer, de maneira online. Você está utilizando aqueles serviços, né, ali sob demanda, certo? Aqui duplicou. Para que essa comunicação se estabeleça, precisamos adaptar, né, a topologia da rede, ou seja, os serviços prestados à rede, lógica a ser desenvolvida com tipos de usuários, que é fundamental para o serviço de qualidade, ou seja, a gente tem que definir quem é que vai utilizar a nossa rede, qual é a finalidade, né, o que é que ele pretende fazer com essa rede. Todas as suas funcionalidades precisam ser descritas, porque tudo isso vai influenciar no bom ou no mau funcionamento dessa rede aí, certo? Então, a primeira rede que a gente vai falar sobre ela, é a topologia de barramento linear, né? Essa rede surgiu aí na década de 80, década de 70, né? Hoje ela não é mais utilizada, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né? Todos os nós, primeiramente, o que é um nó na rede? Um nó na rede é qualquer dispositivo que necessita de um endereço IP, né? Isso é um nó na rede. Então, um computador é um nó, um smartphone é um nó, um smart TV é um nó, né? Todo dispositivo que quer, né, que precisa de uma conexão, ele é um nó na rede. São conectados diretamente a um link e não existe outra conexão entre esses nós, né? Então ele não tem nada aqui no meio, a única coisa que vai interconectar ele é esse meio físico aqui central, né? Esse cabo central, que é um meio físico comum, um cabo comum de cobre, né, que interconecta o dispositivo. Não existe nenhuma divisão entre eles, né? Cada elemento é conectado a um fio comum, como está falando aqui, esse fio é um fio comum, não é um par trançado, não é um coaxial, é um fio comum aí que eles adaptaram para funcionar a rede. Todos os elementos estão conectados uns aos outros e podem estabelecer comunicação diferente, né? Todos eles estão interconectados através de fio, como se fosse uma extensão de energia elétrica, né? Você tem um fio comum e vai cortando e puxando as saídas ali, né? E ele vai interconectando ali através da rede, certo? Um rompimento de cabo nessa topologia desconecta os elementos uns dos outros, ou seja, se partir o cabo chegando aqui no computador, se partir em qualquer parte aqui, né? Se ele desconectar, né? Ele vai desconectar os elementos um dos outros aqui nessa rede, beleza? Tem algumas vantagens e desvantagens. Vantagem: quando ocorre uma falha em um equipamento, os outros não serão afetados. Ou seja, pessoal, prestem muita atenção a isso, tá? Isso cai muito em questão de exercício e de avaliações. Se o elemento parar de funcionar, o elemento, ou seja, o computador conectado, a rede vai continuar funcionando normalmente, ela não vai parar, né, se isso aqui parar de funcionar. A gente vai ver isso já já, beleza? Não existe um nó central, ou seja, não existe um switch, não existe um hub, nenhum dispositivo central que conecte aqui a comunicação. É topologia barata, é uma topologia barata em termos de cabeamentos, né, e de conectores. Desvantagem: se o cabo desconecta ou o conector se quebra, a rede deixa de funcionar.
Se o cabo, qualquer cabo desse partir aqui, né, se ele romper, toda a rede fica sem conexão, toda a rede fica sem comunicação e vai parar de funcionar aqui, beleza? Difícil de isolar quando ocorre um problema de cabeamento, porque a gente não tem como identificar onde esse problema aconteceu, ou seja, a gente tem que checar toda a rede, né, para saber o que é que está acontecendo aí, até identificar. Limitado em comprimento e número de dispositivos, né, conectados. Essa rede só permite a conexão de 7 dispositivos aí nessa rede, né, conectados, não mais do que isso. Se um computador estiver transmitindo o sinal, a rede fica ocupada. E se outro computador tentar enviar outro sinal ao mesmo tempo, ocorre uma colisão e é preciso reiniciar a transmissão. Ou seja, um computador só pode mandar uma comunicação por vez. E ele não tem como controlar isso, né? Então, se um estiver transmitindo e outro transmitir ao mesmo tempo, né, vai ter perda de dados e de informações. Aí essa rede vai parar de funcionar nesse sentido. Ocorre uma colisão e as duas informações elas são perdidas, beleza? Todos os dispositivos recebem as informações de todos. Ou seja, se esse computador mandar uma mensagem para esse, todos os que estão conectados na rede vão receber essa mesma informação aí. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido aí, né, essa parte da comunicação aí dessa rede, beleza? Então, continuando aqui, tá? Próxima topologia de rede, topologia em anel, né? Com a evolução, com o tempo, né, foi evoluindo as comunicações da rede, daí foram surgindo outras topologias, cada uma para se adaptar, né, ao local que ela vai estar. Então, trata-se de um único anel fechado que consiste em nós e links, né? Então a topologia em anel ela é caracterizada por isso, ela é uma topologia fechada. Acho que dá dando para vocês observarem aqui o cabo, né, que interconecta os dispositivos, e ela é uma topologia fechada, né? Não existe uma abertura entre elas. A topologia mostra todos os dispositivos conectados diretamente uns aos outros, né? Então um está diretamente conectado ao outro. Para que as informações fluam, cada estação tem de passar a informação à sua estação vizinha, né, até chegar ao próximo. Então, vamos supor, esse é o computador 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse aqui é o computador 4, certo? Vamos lá para as vantagens e desvantagens dessa topologia. O desempenho da rede não depende do número de máquinas conectadas, né? Ela vai funcionar com qualquer quantidade de máquinas aí, né, dependendo da sua conexão. Se um cabo de conexão do dispositivo falhar, a rede continua funcionando normalmente. Ou seja, se esse cabo parar aqui, né, o cabo que está interconectando, esse cabo parar de funcionar, a rede funciona tanto em sentido horário, beleza? Quanto a rede funciona em sentido anti-horário, né? Então, se o cabo parar, a rede pode transmitir do computador 1 ainda para o computador 4. Ela só vai ter que passar pelo 2, pelo 3, beleza? Até interconectar. Algumas pessoas dizem, se romper outro, aí vai isolar, né, o dispositivo da rede. A gente não pode ser também pessimista demais, né? Então, retransmite o sinal até que o destinatário seja encontrado. Isso está como vantagem, tá? Mas a gente vai analisar daqui a pouco, vocês vão perceber aqui uma falha nisso. Capaz de transmitir à rede e receber informação em ambos os sentidos, a gente já viu. Alto custo em cabeamento e conexão, por conta do número, né, de conectividades. Essa topologia é pouco tolerável a falha, sendo complicada a implementação de detecção de erro. É complicado detectar os erros quando acontece, que a gente vai ter que passar de 1 para 1. Né? Erros podem fazer com que uma mensagem circule eternamente, né, nessa topologia. Circula eternamente nesse anel. E isso aqui está atrelado totalmente a essa parte aqui. Né? Como assim? Ele vai retransmitir o sinal até que o destinatário seja encontrado. Beleza. Aqui nós temos o computador 1, computador 2, 3 e 4. Se porventura, em um teste, você se confunda e mande uma comunicação para o computador 5, ele vai procurar eternamente, vai causar um loop infinito aí nessa rede e vai ficar procurando esse computador 5 que não está aí, que não existe, o resto da vida, né, até você encerrar a comunicação e começar novamente, beleza?
Então isso é uma falha, né? Então, tratado como vantagem, ele vai transmitir até encontrar o cara, até encontrar a máquina, e como desvantagem, um erro pode fazer com que circule eternamente aí, né, essa comunicação de maneira errada. Beleza? Continuando. Topologia estrela. Topologia estrela é a topologia mais atual que nós temos hoje, né? Porque é a topologia que ela tem a característica de ter um nó central, né? O nó central é esse dispositivo aqui. Esse dispositivo pode ser um hub ou um switch. Hub não é mais utilizado, né? Mas utiliza-se switch, né? Então isso é uma rede estrela. Toda rede estrela ela vai ter um switch, né? Possui um nó central onde todos os links transmitem e não permitem outros links, né? Ou seja, todas as comunicações vão demandar desse dispositivo central aqui, né? Então, assim, todos esses vão depender do switch. Permite que todos os nós se comuniquem um com os outros, né? Então, cada um pode se comunicar com o nó que está aqui dentro desta rede aqui, certo? E pode se comunicar simultaneamente. Por quê? Porque ele comunica através de endereço MAC, né? Então ele vai armazenar esses dispositivos aqui, né, nessa rede. Os endereços. O endereço MAC é o endereço da placa de rede, então ele conhece esses endereços e daí ele só entrega ao destinatário correto. Um pode comunicar a hora que ele quiser, da maneira que ele quiser, aí que não vai interromper, só entrega o correto, né? Se o nó central falhar, a rede inteira fica desconectada. Então é a única desvantagem que existe em uma topologia estrela, né? Se esse dispositivo falhar, né, todo mundo cai. Então assim, pode acontecer? Pode, mas isso é muito difícil de acontecer, beleza? É muito improvável que isso aconteça, certo? Topologia em malha ou completa, né? Veja que também não tem nó central. Ela tem apenas uma redundância de cabeamento, ou seja, de cada dispositivo, cada um desses que está aqui, ele está conectado diretamente a qualquer outro dispositivo. Olha o tanto de cabo. Desse está saindo 1, 2, 3, 4, 5 cabos aqui, cada um saindo para um dispositivo que está conectado na rede, né? Esse tipo de topologia também existiu. Se algum link falhar, poderão fluir vários outros, ou seja, se um cabo desse romper aqui, né, pode ir por vários outros caminhos até chegar ao outro dispositivo, beleza? A informação é transmitida por muitos caminhos de volta através da rede, né? Isso aí é perceptível aí a gente. Vantagem: todos os nós estão fisicamente conectados a outros, né? Vantagem e desvantagem porque vai influenciar em muito cabeamento e muito conector aí. Se uma ligação falhar, as informações podem fluir de muitas outras ligações para atingir o destino. Permite que as informações sejam transmitidas por muitos caminhos de volta através da rede, certo? Desvantagem: a principal desvantagem física é que em uma quantidade pequena, número de nós, né, a quantidade de meios para esses links, a quantidade de conexão feita, as ligações serão esmagadoras, ou seja, a quantidade de cabo que tem nessa rede, né, que vai demandar de informação. E é uma rede considerada uma rede pequena, né, uma rede onde nós temos aí 6 computadores interconectados, né, então 6 saindo aí esse tanto de link, a gente vai ter 30 cabos aí ou mais, né, conectado a essa rede, beleza? Topologia de rede celular consiste em áreas circulares ou hexagonais, ou seja, vamos ter a rede aqui nesse meio, né? A torre aqui no meio, a torre de conexão de celular, recebendo e enviando a comunicação, e o objetivo dela é fornecer conexão a nesses pontos, né? Observem que como funciona uma rede de topologia de celular: quanto mais perto a gente está da torre, melhor o sinal, né? Se a gente se afasta da torre, né? Então, quanto mais longe da torre, mais ruim vai estar o sinal funcionando aqui através dessa rede, certo? Então, como é que isso acontece? Quanto mais longe, mais ruim, né? Então, é ideal que uma cidade tenha pelo menos 3 ou 4 torres, porque daí consegue fechar uma área. Por exemplo, vamos supor que esse número 7 aqui seja São Bento, beleza? Então, se São Bento tivesse pelo menos mais outras torres aqui, em cada ponto desse, nós conseguiríamos ampliar essa área, né, de conexão, pelo menos, né, nesse tamanho. Mas se tiver só uma, vai ficar restrita apenas a essa célula que está aqui, beleza?
Então, por isso, quando a gente vai se afastando da cidade, está se deslocando para outra, a rede cai, né? Porque não tem outras torres acompanhando para que envie, né, o sinal para a gente. Possui um nó individual no centro, nesse caso é a torre. É uma área geográfica dividida em regiões, ou seja, células, né, para fins de tecnologia sem fio. Não possui link físico, ou seja, não tem cabeamento interligando. É uma torre transmitindo sinal wireless, né, ondas de rádio aí que vai conectar no nosso dispositivo, no nosso celular. Não existe vantagem, não existe outro meio de propagação que não seja a atmosfera terrestre, o vácuo do espaço. Se comunica diretamente com as demais tecnologias, né? Tem que ser compatível com todos os dispositivos sem fio. Não tem outro meio, né, de propagação aí, né, que não seja o próprio ar. Desvantagem: os sinais estão presentes em todos os lugares de uma célula, sendo mais presente a interferência causada no seu uso, né? Então a interferência vai atrapalhar aí a disseminação desse sinal. É um grande problema na rede sem fio hoje. A distância e a interferência às vezes tornam essa comunicação extremamente difícil, né? Elas têm um limite de distância para utilizar entre elas, né? E a galera às vezes passa desse limite de distância porque não é tecnologia tão barata. Então daí vai causar um mau funcionamento, né, do sinal dessa rede aí. Topologia de rede irregular. Não existe nenhum padrão óbvio para os links em nós, né? Então assim, o que é que acontece? Cada um, né, vai estar interconectado aí um para o outro, não tem redundância. Ele é irregular porque qualquer ponto pode surgir para qualquer ponto de qualquer maneira, né? O cabeamento é totalmente inconsistente, ele não tem uma padronização. Os nós têm um número variável de fios que partem dele. Normalmente é um projeto de rede inicial que foi mal planejado e que daí vai aumentando, né? E a pessoa não tem mais como arcar com aquela rede, daí cria de qualquer forma, liga de qualquer forma, certo? Topologia também mais utilizada hoje também, topologia em árvore, né? Topologia em árvore consiste em várias estrelas, né, conectadas, ou seja, se a estrela tem que ter o quê? Lembrem, se a estrela tem que ter suíte, né? Então a topologia em árvore consiste, né, em várias estrelas conectadas aí. É bastante comum nas redes modernas que possuem um número grande de equipamento. Então é um switch conectado ao outro, né? Estrelas vão se tornar árvores aí, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho só de diagrama de topologia física, né? O que é um diagrama de topologia física? Identifica a localização física dos dispositivos intermediários, né? Portas configuradas e instalação de cabo. Ou seja, se eu pedisse a vocês agora, faça o diagrama de topologia física do laboratório de rede, vocês iam chegar lá no laboratório de rede e iam falar a maneira que os computadores lá do laboratório estariam distribuídos, organizados fisicamente, né? Então quantos roteadores, quantos switches, né? Quantos computadores nós teríamos, né? Como estariam divididos dentro da sala. Isso é um diagrama de topologia física aí nessa rede, beleza? Diagrama de topologia lógica vai identificar os dispositivos, portas e esquemas de endereçamento IP, né? Ele vai descrever aqui os endereços IPs da rede, né, que vão funcionar aí, né? Então, físico, a maneira física que está distribuída, lógico, a maneira lógica que esse dispositivo, que esses endereços IPs vão estar distribuídos através da rede aí, beleza? Eu vou mostrar isso para vocês lá no Cisco Pacter 3, vocês vão ver funcionando melhor, né, aí nessa rede, e daí a gente vai tirando as dúvidas, beleza? Então, por hoje é só, espero que vocês tenham compreendido isso aí direitinho, e qualquer dúvida é só falar, beleza?